campanha dos Salmos. Estamos no Salmo 19. Estamos meditando na palavra do Senhor. Estamos compartilhando essa palavra gloriosa e levando a palavra de Deus aqui nas redes sociais. Então, você que é convertido, eu creio que Deus vai falar com você também. Então, aquele que não é, dá ouvido aí que Deus vai falar com você. E aqui é uma forma também de evangelizar, né? Levar Cristo Jesus para muitas pessoas ouvirem e aprenderem a palavra de Deus. Amém? Então, vamos orar. Pedir a bênção do Senhor em nome de Jesus. Ore comigo. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez, meu Deus, quero agradecer por essa oportunidade de meditar na palavra do Senhor, perdendo os pecados, me ajuda a ter misericórdia da minha alma. Pai, glorifica o teu nome como um Deus vivo, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste, Senhor. Abra a porta da palavra, abre o nosso coração. Aleluia, Pai, nesta noite maravilhosa. Te dou graças por essa oportunidade, Senhor, de ler e meditar na tua palavra, Pai. Que seja de grande valia, de edificação para teus filhos e filhas, seja de salvação, de alerta para todos nós, Pai. Faça assim, glorificando o seu nome, entre com salvação, entre com restauração. Ajuda, te pedimos, crendo e já te agradecendo em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, crentes? Você está com a Bíblia, abra no Salmo 19. Se você não tem o exemplar da Bíblia, fique ouvindo. E aonde essa live chegar, aonde esse vídeo chegar, Deus, ele vem a falar com cada um. Salmo de número 19. A gente vai ler ele todinho. Tem 14 versos. É um salmo bem curto, mas tem uma grandeza muito grande. É mais um salmo de Davi, que é o segundo salmo de louvor do salmista Davi. Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se suas vozes. Em toda a extensão da terra, e suas palavras, até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr seu caminho. Sua saída é desde uma extremidade dos céus, e seu curso até a outra extremidade deles, e nada se esconde do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Também dá sabedoria, guarda teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Seja agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante tua face, Senhor, minha rocha e meu libertador. Amém? Deus abençoe cada irmão que está entrando. Tem irmão que eu não sei quem é, que eu não conheço, né? Porque é o Face aqui da minha esposa. Mas aqui está Luziane. Deus abençoe a irmã Luziane, né? Edilson entrou também. A irmã Ana Raquel entrou aí. Não é Cessa. E cada um que vai entrando, Deus abençoe a todos. Glória a Deus. A irmã Cessa é dirigente da Nova de Paz. Que bênção. Pai do Senhor, minha dirigente. Glória a Jesus. É o quê? É Cessa Silva. Cessa, né? É o nome da minha tia, né? Cessa. Chama ela de Cessinha. Então é xará da minha tia. Deus abençoe a nossa irmã Cessa da Nova de Paz. Deus abençoe o Ministério da Nova de Paz. O pastor Francisco Técio. Mas eu quero fazer outra leitura da Nova
linguagem da tradução de hoje aqui, porque tem a tradução é muito mais assim, mais fácil da compreensão. E Deus tem uma palavra para todos nós, viu? Aí, ó, carnaval tá chegando, a turma já tá lá no centro da cidade de Recife, curtindo o galo, e a gente tá atrás do Cordeiro de Deus. Então, busquemos ao Senhor enquanto se pode achar, porque Jesus disse: quem é santo, santifique mais, quem é sujo, se suje mais, quem é justo, faça justiça ainda. Então, a gente que está na brecha, na porta, fiquemos firmes, não é? E quem quer ir para bagaceira, irmão, que vá, que Deus possa ter misericórdia. Que você sabe que é mais um ano de pecado e é uma afronta ao Senhor, porque é mais um dia, mais um ano de idolatria. E que Deus venha ter misericórdia. Nosso papel é orar. Salmo 19, na nova tradução da linguagem de hoje. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte. E cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar numa corrida. O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são retos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor do Senhor, o temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que elas me dominem. Assim, serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. As minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Salmo tremendo, né? Aleluia. Na nova linguagem da tradução de hoje. Amados, Deus é o Criador dos céus, da terra e do mar. Com certeza, Davi, ele estava compondo essa canção, olhando os céus, olhando o dia, os céus durante o dia, a noite, olhando os céus à noite, e veio literalmente essa inspiração do Espírito Santo para que esse servo de Deus viesse compor esse salmo, esse hino, essa música é inspirada por Deus, pois é o próprio Espírito de Deus que vem confirmar a Davi que quem é o Criador, aquele que trouxe, né, a existência. A palavra hebraica bará, a palavra hebraica diz que traz a existência daquilo que não existe. Então, lá em Gênesis, Deus com a sua palavra, haja, não é? E houve luz, haja firmamento, haja separação, haja árvores frutíferas, árvores infrutíferas. As águas produzam peixes, produzam animais. Então, só com a palavra de Deus, ele trouxe tudo à existência. Claro que depois do pecado de Adão e Eva, isso aqui, o diabo, na mente humana, corrompeu a mente humana. E vem a teoria da evolução, porque veio um Big Bang, porque veio uma explosão, porque veio a ameba, porque o macaco evoluiu, e evoluiu tanto que nasceu eu e você. E assim vem essas presepadas do diabo. Esse ensinamento está nas faculdades, nas escolas, e evidentemente o diabo trabalha aí no comunismo, para que todos os países comunistas descartem Deus, aniquilem Deus de cena. Você tem ideia da tamanha barbaridade que o pecado causou na mente humana.
Por isso que, segundo a Coríntios 4:4, Paulo diz que o Deus desse século, que é Satanás, o espírito da perversidade, ele cegou, segundo a Coríntios 4:4, cegou o entendimento dos incrédulos, para não resplandecer a glória do Evangelho de Cristo Jesus. O cegar aqui é um cautério. Então, o diabo, ele cauterizou a mente do homem pecador. Ele deu uma amnésia na mente do ser humano, incrédulo, pervertido, ímpio, cruel e condenado pelo próprio Criador. Pois, apesar do homem ser imagem e semelhança de Deus, Ezequiel 18:4, Deus diz: todas as almas são minhas. A alma que pecar, essa morrerá. Então, por mais que seja criatura de Deus, ele é o juiz, e ele condena, ele absorve, ele faz o que bem entende com a sua criatura, por mais que seja imagem e semelhança. E lembrando, eu falei aqui no Salmo 8, a explicação por que Deus quer tanto o ser humano, esse projeto de salvação do ser humano. No Salmo 8 tem uma revelação maravilhosa para nós. Deus nos fez para o Espírito Santo habitar em nós, né? Colossenses 1:27, aquilo que estava oculto, o segredo que estava oculto, aí foi revelado. Aí Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, ungido, o Espírito Santo que habitou em Jesus, era o projeto de Deus que habitaria no ser humano. Adão e Eva foi preparado por Deus para governar o planeta. Por conta do pecado, entregou de mão beijada o governo ao diabo, e o diabo está regendo até hoje. Ele vai perder, claro que Jesus venceu na cruz, tirou o domínio da morte. Hebreus 2, versículo 14 e 15, está escrito que o diabo era imperador da morte. Ele que levava ali para o pecado, e o pecado, obviamente, fazia que Deus obrigasse, né? Deus fosse assim, obrigado a condenar a sua criatura, porque vivia uma vida de ofensa, inspirado pelo diabo, ofendendo o Criador. Pelo diabo hoje ser o diabo, o querubim que foi ungido se tornou Satanás, adversário, caluniador, blasfemador, se tornou inimigo do próprio Deus, mas que Deus não tem inimigo, né? Que o diabo não pode contra o Criador. O diabo é um anjo, e um anjo decadente agora, né? Caído e fracassado e condenado pelo próprio Deus. O anjo querubim agora, ele inspira o ser humano, domina o ser humano no pecado e leva para todo tipo de crime contra a santidade do Deus Altíssimo. Aplicando aqui ao carnaval, você vê a idolatria reinando, e no meio da idolatria aí tem o paganismo, tem a sensualidade, a desobediência aos pais, a avareza. A gente está vendo aí a Polícia Civil fazendo greve para não trabalhar, vai pagar uma multa enorme, mais 300 mil por dia, se não trabalharem no carnaval. E a violência está terrivelmente crescendo. Só no mês de janeiro de 2024, se você está acompanhando a reportagem, mais de 350, quase 360 e poucas pessoas, mais de 363, 65 pessoas já morreram só no mês de janeiro de 2024. Para você ver o desmantelo que está, e a governadora está nem aí, os prefeitos estão nem aí. O importante porque carnaval dá muito. Isso é a meta, não sei quantos milhões, 10 milhões ou 20 milhões que vai lucrar nesse carnaval. E assim você vê como o diabo ele domina, ele escraviza assim, ele entra no governo, ele entra nas religiões, aonde deu lugar. Efésios 4:27 está escrito: não deis lugar ao diabo. Então, deu lugar, ele domina, ele escraviza, ele dá o cautério na mente, ele cega para não resplandecer a glória do Evangelho de Cristo. E por conta disso, o ser humano entrou na vereda da decadência moral, espiritual. Primeiro espiritual, né? Espiritual, moral, familiar, educacional, social, que mais? Profissional. E isso, desde quando Adão e Eva pecou, isso não é de agora, desde quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, até hoje, Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, como ele sofreu, e daí você tem noção. E é muito sério. Por conta disso, o salmista aqui vem nos ensinar, inspirado por Deus, que ele é o Criador. A primeira parte, né, do 1 até o 7 aqui, ele é o Criador. Do versículo 1 até o 6, né? Ele é o Criador. Ele trouxe a existência. Então, Satanás ele vem para distorcer isso aí. Na época de Davi tinha Baal, que Baal era o deus do trovão, o deus da agricultura, não é?
Ele era o marido de Azerá, a deusa da fertilidade. E muitos se veredavam para esses ídolos. Tinha lá os deuses da Babilônia, os deuses do Egito, como Amon-Ra e tantos ídolos que existiam ali, aquela cultura, aquela religião. Aí você diz assim, religião não se discute, política não se discute sim, irmão. Você aprende a palavra de Deus, se discute sim. Você aprende que é tudo artimanha maléfica. É tudo o diabo trabalhando por trás dos bastidores para enganar. Por isso que é tão importante a gente aproveitar a internet e levar a mensagem de Deus ao máximo de pessoas que você compartilha. Aqui não é para ganhar dinheiro, não, irmão. Isso aqui é para edificar a fé, ficar firme em Cristo. Os dias são maus, a trombeta vai soar e ai de quem ficar, irmãos. Ai de quem ficar. Então a gente não pode brincar de ser crente, não pode vacilar com Deus, que Deus não é brincadeira. Já está escrito em Gálatas 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso você fará. Quem planta na carne, colhe corrupção. Quem planta no espírito, colhe vida eterna. Gálatas 6, versículo 7 e 8. Então, no meio dessa orgia, desse bacanal da festa da carne, né, o carnaval aí, você vê como o diabo ele está trabalhando, como o diabo ele está operando na vida de todos aqueles que dão lugar para ele. E aí você, como eu falei, as obras da carne que a Bíblia diz, né? Vem homicídios, o que mais? Vem prostituição, vão se vender literalmente por causa de dinheiro, vem os adultérios conjugais, todos os tipos de fraudes, enfim, ó, cada um guarde a sua fé, cada um se apegue a Cristo, em nome de Jesus. Então, quando afirma que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, Davi está dizendo aqui, inspirado por Deus. Deus está dizendo a Davi, eu sou criador, foi eu que trouxe a existência. Davi não tinha nem noção da teoria da evolução, né? É teoria. Então, Davi nem sonhava. Então, o Espírito Santo, ele que veio iluminando o servo do Senhor. Nosso irmão Nelson se mata aí, ó, a paz do Senhor, né? Leandro entrou aí, Deus abençoe, glória a Jesus. Nina Silva, né? Também está aí, Deus abençoe. Então, o Espírito Santo veio trazer para Davi que quem é o Criador é Deus. Como eu falei, tinha Baal, que era o Senhor do trovão, da chuva, do relâmpago, não é? Baal navegava na cultura filisteia. Baal navegava ali pelas nuvens, cavalgava pelas nuvens, e tantas como Moloque, como Milcom, como Dagon, o deus dos filisteus também. Que mais? Cama-Será, Astarote, e tantas outras aberrações de que Satanás por trás estava levantando para tirar Deus de cena. Hoje, o diabo só mudou o título, né? O diabo só tirou o título, ele só mudou o título. Que hoje tem a Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, que mais? Sextunoye, tem a Cientologia, tem que mais? Tem a Hare Krishna, o hinduísmo, que mais? Tem a religião Rastafari, né, que Bob Marley levantou aí. Que mais? Tem a Nova Era, que mais? Meu Deus, são tantas. Cada uma, como o budismo, como o judaísmo, que só crê no Deus de Abraão, não crê em Jesus, o Messias, não é? Mas crê que foi Deus que criou os céus e a terra, mas não crê que em Cristo foi criado, não é? Tem tantas religiões como o Islã, que também não crê que Jesus é o Filho de Deus, só crê que ele é o Messias, não é isso? E tudo foi criado por causa de Jesus, não crê. João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, sem ele nada do que foi feito se poderia fazer. Então Jesus é o criador de tudo que se existe, né? Jesus aqui homem, mas como Deus, ele é o criador de tudo, crente, glória. Então Davi está dizendo, os céus manifestam a glória de Deus. Eita. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por que eu estou citando algumas religiões? Porque cada um acredita, seu guru, seus deuses aí, que fulano de tal criou, não é? Como tem a cultura dos índios, o espírito o espírito veio, o espírito da mata, o espírito do rio, o espírito da lua, o espírito do sol, das estrelas, onde os índios acreditam
o Espírito Supremo, e tantos espíritos ali na cultura indígena que eles acreditam. Mas, você que me assiste, que escuta a palavra de Deus, temos que crer que existe só um Criador. Veja que o diabo ele corrompeu a mente, colocando vários criadores para tirar a glória de Deus. E quando eu falo aqui, ó, a palavra cabode, fala do piso, da presença de Deus, da glória de Deus. Essa palavra cabode, glória de Deus. E quando é a glória, está falando de Deus notável, notório, um Deus populoso, um Deus ilustre, um Deus afamado. Isso é a glória de Deus, a evidência, a patente dele, a assinatura dele. Glória ao nome de Jesus. Que ele é o Criador dos céus, Shamaim, não é? A terra, o mar e tudo que neles há. Eu e você somos criaturas do Senhor, imagem e semelhança do Deus eterno. No dia do julgamento, no dia do trono branco, muitos vão se lamentar, irmãos, porque Deus condenou muitos que foram para o inferno, as almas estão lá na penitência, aguardando a ressurreição, e quando o Senhor mandar para o lago de fogo, hein? Quando derem conta que não vieram do macaco, quando derem conta que não foi os deuses egípcios, os deuses da cultura babilônica, os deuses da cultura aí do candomblé, da umbanda, da quimbanda, os deuses da nova era, não é? Os deuses hinduístas, que são mais de 300 milhões de deuses, naquele rio Gandhi ali, que muita gente vai venerar, venera até a morte. Muitos veneram Satanás, os satanistas, literalmente está lá Bafomete, a imagem de Bafomete, e muitos se prostram a Bafomete, os satanistas. E quando for no dia do tribunal, que vai chegar esse dia, hein? Como é que vai ficar essas pessoas quando olhar para o Criador e ver que desprezaram em tantas eras, não é? Tantos séculos que já passaram pessoas por essa terra, e no século XXI, as pessoas ainda continuam venerando. Tem um texto que ele é terrível, Apocalipse 9, versículo 20, depois do período da grande tribulação, o que a catástrofe, né, que vai estar aqui na Terra, o desastre. Mas capítulo 9, versículo 20, olha o que ainda vai acontecer para muitos que vão ficar, que não vão subir para a glória, não vai ser arrebatado, vai ver o anticristo, vai sofrer as penitências que Deus vai derramar aqui na Terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 9. Os homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus furtos. Amados, o bambu vai entortar, a cobra vai fumar, porque Deus vai derramar a ira, o ódio de Deus. É o dia do Senhor, de amar. A Bíblia diz, os profetas dizem, é como fugir de um leão e se encontrar com um urso. Não tem ouro, não tem prata, que vai fazer as pessoas escaparem do ódio que Deus está preparando para derramar. O apóstolo Pedro diz que no Antigo Testamento Deus destruiu o mundo dos ímpios com água. Aí Pedro diz que pela mesma palavra os céus, a terra estão sendo reservados pelo fogo, estão debaixo de uma promessa. Isso quer dizer o quê? Só estão esperando Deus dar ordem. Desçam meteoros, tsunamis, terremotos, e as desgraças vão começar. Olha, nós cremos que Deus vai nos tirar, porque o ódio de Deus não é para os salvos, é para esses que não se arrependem, não creem no sacrifício de Jesus, para esses que estão no galo. Parece que daqui a pouco vem São João, daqui a pouco vem a festa, e festas em cima de festa no Brasil e no mundo, hein? Então, o ódio de Deus, pelo desprezo ao sangue de Jesus, é a taça, o cálice da ira de Deus, ele vai derramar. E se na pandemia você viu tantas pessoas que morreram, na peste bubônica, não é? Mais de 50 milhões de pessoas foram dizimadas, e muitas outras epidemias, não é? Que vieram sobre a Terra, dizimou um bocado as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial.
O Hamas, que está aí pelejando contra Israel, mais de 1.000 pessoas já morreram, por aquelas que estão sequestradas, e muitos não sabem quem está vivo, quem está morto. Isso é agora, século XXI, século XX, século XIX, século XVIII, século XVII. Isso, ó, bem recente, bem recente. Você vê a barbaridade, as fomes, não é isso? As guerras, o Holocausto que matou 6 milhões de judeus. E você vê, isso são apenas sinais. É o princípio das dores, são o princípio das dores. E o pior vai vir. E você vê que quando Deus mandar aqueles que ficarem, aqueles que veneravam os demônios, aqueles que acreditavam nesses espíritos imundos, eles não vão se arrepender. Essas pessoas vão continuar na prostituição, vão vender o corpo para ganhar dinheiro, vai continuar furtando, vai continuar desprezando Deus, hein? E isso é no período da grande tribulação. Isso é da grande, que a gente está vendo aí, com certeza, desde quando minha avó chupava chupeta, não é? É nada comparado à taça da ira de Deus que será derramada sobre a terra, crente. Por isso que Deus é indignado, porque roubam a glória de Deus, né? O destaque, o deslumbre, não é isso? A notariedade, porque Ele é o Criador. É notório para Ele. A notariedade é dele. A excelência é dele. A visibilidade é dele. Aleluia. Aí Satanás, ó, já está condenado mesmo. Então vai na mente dos incrédulos e diz, foi Nhem, foi Ogum, foi Xangô, foi Allan Kardec. Não, foi fulano, foi Beltrano. Foi o Deus dos hindus. Foi Deus A, foi Deus B. Foi o Criador. Hein? Isso é muito sério, irmão. Por isso que, olha, a terra vai gemendo, ó. A terra vai gemendo. E a Igreja Católica? Os santos. Ó, reza aí para que São Pedro mande chuva. Em Santa Catarina, que deu aquela chuva terrível, que voou telha, voou um monte de coisa, torou os fios. E Santa Catarina é a padroeira. E cadê Catarina, que não livrou ninguém? Cadê a padroeira do Brasil, a Senhora Aparecida do Norte? Cadê a padroeira de Recife, a Conceição ali de Casa Amarela? Hein? Cadê o padroeiro de Jaboatão, Santo Antônio? Cadê? Porque cada país tem um patrono, crente. Cada estado tem um patrono. Cada cidade dos estados tem patrono. Cada bairro tem um padroeiro. A Senhora do Carmo, da Igreja Católica, está lá na Dantas Barretos, no centro de Recife. Está lá o templo católico, né, que venera, que faz cultos, que adora a imagem da Santa do Carmo. Cadê? E do Carmo é por conta de Elias, lá no Monte Carmelo, viu? É por conta de Elias, viu? É porque isso aqui não é assunto para poder falar. Mas é por conta de Elias, lá no Monte Carmelo, aquela guerra ali com 850 sacerdotes de Baal e de Azerá. Aí, cadê? Do Carmo, para proteger. E Elias ali sozinho contra 850 sacerdotes de Azerá e de Baal. Só ele orou e Deus desceu fogo e aqueles profetas e sacerdotes foram mortos ao fio da espada, que era a ordem de Deus no Antigo Testamento, exterminar essas pessoas, porque levava o povo de Israel à corrupção. Israel também veredou para a idolatria e acabou também sendo executado pela ordem de Deus, né, pela quebra da aliança. Então, essa introdução aqui que eu estou lhe dando é para você entender que quem criou os céus foi Deus. Aleluia. E não criou por criar. Não criou por criar. A Bíblia diz que pelo pecado de Adão e Eva, os céus, o universo foi abalado. E agora todo o universo está entrando em harmonia novamente com a morte de Jesus. A morte de Jesus foi tremenda. O sangue dele derramado por nós foi tremendo, porque não trouxe só o ser humano à presença de Deus. Não é quem crê, claro. Não foi só a derrota de Satanás. Jesus, como homem, venceu Satanás. Não foi só a derrota da morte, a derrota do inferno, a derrota dos demônios. Não. Foi a reconciliação do universo e a terra. Toda a criação reconciliada com o Criador. O abalo que houve no céu foi tremendo. O abalo que o diabo causou, a terceira parte dos anjos que ele corrompeu, um número incontável, foi muito grande esse abalo. Então, com a morte de Jesus, a encarnação
E a morte dele trouxe novamente para Deus. E o Senhor, no final de tudo, né, que a Bíblia diz que Jesus vai subjugar todos os inimigos aos pés dele e vai devolver tudo para o Pai, para que o Pai seja Senhor de tudo e de todos. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. E eu falei do Salmo 8, a explicação ali que porque que Deus quer tanto o ser humano. Como eu disse, Deus nos fez para que o Espírito Santo habitasse em nós. Satanás, olha, entendeu? Por que os demônios se apossuam das pessoas? Toma conta, prende. Porque limita Deus. Nós somos criados para o Espírito Santo habitar em nós, para reinarmos com Jesus. Irmão, será decepcionante. Aleluia. Ô amor, o meu áudio aí tá bom aí? Glória a Deus. Será decepcionante para todo ser humano que ficar fora do reino. Não estou nem aí, ó. Nem aí, ó. Tá nem aí, não creio, tá nem aí. Isso que você conversa mole, isso é balela, isso é conversa fiada. Isso aqui é muito sério para você que está me assistindo. Nós vamos reinar com Cristo. A Bíblia diz que Deus não deu o governo aos anjos, o governo do mundo vindouro para os anjos, está lá em Hebreus. Deus não deu esse governo aos anjos, que são os anjos que ficaram fiéis a Deus, não é? Não dá um pio, não falam nada. Isso aqui já sabe que também que Deus está preparando o ser humano, restaurando ele à presença de Deus por Jesus, para governar com Cristo. E os anjos não vai governar em nada. Nem os anjos são filhos de Deus, crente. A Bíblia diz que Deus, o Filho de Deus e Jesus, os anjos são criaturas de Deus. E nós, Romanos 8, 15 e 16, nós somos adotados por Deus em Cristo. Porque a gente crê em Jesus, Deus nos adotou como filhos para sermos co-herdeiros de Deus. Herdeiro de Cristo, co-herdeiro. E agora a gente faz parte da família de Deus em Cristo Jesus, pela fé, vivendo, acreditando nisso. E herdaremos a glória do Senhor, teremos a coroa de ouro, corpo incorruptível, né? 1 Coríntios capítulo 15, o texto é grande, eu não vou ler. O corpo incorruptível, imortal, esse corpo aqui não vai subir, será um corpo totalmente semelhante ao de Jesus, um corpo que não vai precisar de parede, vai atravessar a parede, o corpo que não vai precisar, não vai mais adoecer, não vai enrugar, o cabelo vai ficar branco, não vai precisar de óculos, de dentadura, não, vai ser um corpo eterno, semelhante ao de Jesus. Veste-lhe um fino, branco, resplandecente, como está em Apocalipse 4, aleluia, louvado seja Deus, ou glória a Jesus, e vai ter trono para sentarmos e reger o mundo com Jesus, pois a igreja vai subir, depois de 7 anos, vai descer para reinar 1000 anos, Satanás é solto, depois ele vai tentar quem ficou, e depois ele vai ser jogado no lago de fogo, e a igreja vai reinar com o Senhor. Então, veja, Deus está trabalhando no ser humano. Deus está trabalhando, santificando, ajudando o ser humano a ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel. Olha o que está nos aguardando. A Bíblia diz o que não chegou no coração do homem, como ele nem pensou, nem imaginou, é o que Deus preparou para aqueles que o amam, além de ver a rua de ouro de cristal, além de ver a cidade santa, além de ver o trono de Deus, além de ver Deus, de ver Jesus, aleluia, de ter a vida eterna. Deus está nos preparando para reinarmos com o Senhor. Isso é deslumbrante para nós, pecadores, fracos e limitados, mas que Deus nos quer. Por isso que o Senhor, ele dá tempo para o pecador se arrepender. Tempo, e depende de Deus. Romanos 9,15, Paulo diz que Deus tem misericórdia de quem ele quiser ter. Ele se compadece de quem ele quiser se compadecer. Se ele não tiver misericórdia, você vai ver a notícia. Morreu aqui, morreu ali, desastre aqui, desastre ali. Aí você entendeu, Deus não teve mais misericórdia. Apocalipse 1:18, Jesus disse que tem a chave da morte e do inferno. Então Jesus libera a morte. Porque o tempo da misericórdia para aquela pessoa acabou. E o Senhor não tem mais misericórdia. E assim acabou e a pessoa acaba falecendo. Seja ela assassinada, ataque fulminante, morte natural, um acidente aéreo, não é? Como a morte vier. Você vê ali, ó. Meu Deus, será que ela foi salva? Ela estava em Cristo? Não é isso? Dependendo do próprio Espírito Santo, ele vai confirmar. E quando o Senhor não tem misericórdia, porque acabou o tempo, infelizmente ele tem que condenar aquela alma que ele não quer condenar. A Bíblia diz que, Ezequiel 18:32, Deus não tem prazer na morte do ímpio.
Mas aquele que pecar morrerá. É perverso. Mas Deus quer que se arrependa. Deus quer que creia no sangue de Jesus. Deus quer que creia. O Espírito Santo que veio convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo vai batendo. Ó. Crê em Jesus. Crê em Jesus como único Salvador. Crê em Jesus como único Senhor. Creia. Receba Ele. Pelo que Ele fez na cruz por você. Que Ele fez na cruz por você. Ao pecador endurece o coração, despreza e não sabe que por conta do pecado, o salário do pecado é a morte, não é? Romanos 6:23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Se o salário do pecado é a morte, amados, o pecador estava pecando, sem se arrepender. 24 horas por dia, não pede perdão. A qualquer momento ele vai sair desse mundo para o tormento. Então Deus está dando tempo. Quando chega o limite, aleluia, foi triste. Porque está dando lugar para o diabo, de filho do diabo, vai morrer condenado junto com o diabo. Por essa razão que Deus está trabalhando para revelar para nós a sua grandeza através de Jesus. E aqui, por esse salmo, revelar que Ele é o Criador. Não é teoria da evolução. Você pode estudar, pode fazer o que for, mas não é. É o Senhor que é o Criador. E o pecado separou a gente de Deus, nos matou espiritualmente. Agora, quando crê em Jesus, o Espírito Santo vem, olha, traz à tona o que Adão e Eva tinham lá no Éden, a realidade de Deus, a presença gloriosa de Deus. Aleluia. E Ele vem para nós, através da fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, crente, para nos confirmar que a gente olha para o céu e tem o Criador. E outra coisa, os céus, como chama ainda, existem 3 céus. O primeiro céu, esse atmosférico aqui, que a gente vê, não é? As nuvens. O segundo céu, esse espaço sideral. E o terceiro céu é onde papai está. Eita, dá glória para Jesus aí. O terceiro céu é aonde Jesus está. O terceiro céu é aonde iremos subir para reinar. Estaremos para sempre com o Senhor, né? Depois de 7 anos vamos voltar. Então, essa criação das galáxias, Via Lácteas, buraco negro, nebulosas, meteoros, sistema solar, a gente faz parte de um sistema solar na nossa galáxia. Milhares de galáxias. E existe no nosso sistema, é muito mistério que o homem não compreende, não é? Mas tudo isso harmoniosamente criado por Deus, não é isso? O Sol no lugar certo, está ali Mercúrio, a Terra, o terceiro planeta, aí Júpiter, Plutão, Saturno, né? Plutão, lá no final, Netuno. Os planetas, olha, a Lua na posição certa, porque se a Lua sair de onde ela está, haveria maremotos, a vida na Terra seria um desastre. Aleluia. Então, Deus criou tudo bonitinho. Aleluia. E porque Ele vai reinar só aqui na Terra, só vamos saber quando estiver na glória. Então, o primeiro ponto, Ele é o Criador dos céus, da terra e do mar. Pela sua palavra, Ele trouxe a existência. Um dos textos está em Jeremias, capítulo 27, versículo 5. Jeremias 27, 5. Deus diz na boca do profeta: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou àquele a quem quiser dar. Lembre quando Deus disse a Abraão: pisa, onde tu pisar, a terra será tua. Vou tirar dos cananeus, dos heveus, jebuseus, dos heteus. Se tiver eus aí, Abraão, vou tirar. Vou dar, porque toda a terra é minha. Lembra quando Satanás ali, o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, para o diabo tentá-lo? O diabo disse assim, toda a terra é minha, né? Toda a glória aqui, tudo é meu, foi me dado. Se prostra me adora, que eu vou te dar. Vai-te, Satanás. Jesus repreendeu logo. Ora, se o diabo realmente fosse o dono, Jesus iria respeitá-lo, não é? O diabo é o pai da mentira. Tudo é de Deus. Ali foi um teste se Jesus ia dobrar-se a Satanás ou não. Tudo é de Deus. Deus diz, toda a terra é minha. Eita glória. Ele é o proprietário. Diz, eu criei. Eu dou a quem quiser dar.
Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, crente. Glória a Deus. Deus deu ao homem o domínio, né, da terra. O homem está corrompido, mas a terra é do Senhor. Quando ele quiser tocar, ele toca. Quando ele quiser fazer tremer, ele faz. Quando ele quiser abalar o céu, ele abala. Quando ele quiser mandar um tsunami, ele manda. Quando ele quiser dar um raio cai, um relâmpago. Quando ele quiser acordar um ser humano, ele sabe como acorda, porque a terra é dele. Dá um glória bem gostoso para Jesus. Os céus manifestam a glória de Deus. E esse manifestar revela o Espírito soberano. Você olha para o céu, se você não dá glória para Deus, os céus dão glória para o Criador. Por isso que o tema aí é que o Criador é louvado pela sua criação. Jesus diz, se esses se calarem, as pedras clamarão. Se eu e você não dá glória para ele, o passarinho vai dar. Aleluia. O vento, redaga, sorebedecamandra, o vento vai dar glória para o Senhor. As nuvens perambulando pelo céu vão dar glória para o Senhor. O sol, quando ele aparece, ele vai dar glória. A lua, quando ela aparece, vai dar glória. As estrelas darão glória. As galáxias vão dar glória. Aleluia, aleluia. Muita coisa da criação de Deus dará glória para ele. Se a criatura, o ser humano, a criação dele, não abrir a boca e glorificá-lo, Deus não vive da tua glória. A dar glória a ele é só o reconhecimento de quem ele é. Louvado é o nome do Senhor, crente. Então, o firmamento da glória anunciam a glória de Deus. E eu gosto demais dessa frase aqui. Anunciar a glória de Deus é anunciar a fama de Deus, o renome de Deus, o Deus glorioso, o Deus ilustre, o Deus pomposo, o Deus forte, a patente. Os céus manifestam essa glória dele. Pois se o ser humano não quer manifestar a glória, a criação vai manifestar. Queira ou não queira. Queira o diabo levantar religiões para abafar, para tirar. Davi está dizendo que os céus manifestam, exteriorizam. Dizendo assim, os céus estão dizendo, tua é a glória. O destaque é teu. Glória como cabode, coloca Deus como centro de tudo. Os céus coloca Deus como centro de tudo. Os céus revelam a assinatura de Deus. O diabo corrompeu o ser humano e o diabo ele coloca na mente do homem que a cantora, o cantor é o centro. Pecador para pecador. A valorização de pecador para outro pecador. E os céus notificam o Senhor. Eita, bendito seja Deus. Se eu achar aqui um esboço que eu tenho, crente, se eu achar aqui, eu vou falar ao pezinho da letra, aleluia, como o Senhor, ele é glorioso. E se você e eu não abrir a boca para dar glória, oh, aleluia, Davi está dizendo, se preocupa não, que os céus vão dar glória para o Senhor. Eita, se você que está me assistindo aí, ó, não quiser dar glória, não se preocupe não. Eita, aleluia. Davi está dizendo, os céus vão dar glória. E quando falo de glória, como eu disse que acabou a palavra glória aqui, os céus manifestam o renome de Deus, a fama de Deus, a celebridade de Deus. Glória fala de imortalidade. Os céus manifestam a imortalidade de Deus, a importância de Deus. Aleluia. O Deus ilustre, o Deus que é notável, notório, como eu falei. Os céus manifestam o reconhecimento. Se não tem o conhecimento, os céus reconhecem que o Senhor é o Criador. Manifesta a reputação, que é a honra de Deus, a conquista de Deus, o prêmio, o brilho, a vitória. Os céus manifestam a grandiosidade de Deus, a magnificência, a opulência, a pompa, a riqueza, a homenagem, o louvor, o elogio ao Criador. É como Davi está
a poesia aqui de Davi, ele diz que sem palavras, você não escuta estrelas cantando, estrelas falando, você não escuta o sol falando, você não escuta a lua falando, você não escuta as nuvens falando, nem o vento. Mas na poesia de Davi, Davi está dizendo, eles estão louvando o Criador. Eita, derrevassoreberia. Tu e eu dorme, acorda, às vezes murmurando, falando muito de asneira, mas quando entende que o ar que a gente está respirando, esse ar, fôlego de vida, é o Senhor que está nos dando, e o próprio vento está dando glória ao Criador. O vento está dizendo, obrigado, Jeová, glória ao teu nome, por eu existir. Que o vento é criação de Deus, crente. Atos 17, 28, Paulo diz, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. É nele que a gente vive, é nele que a gente existe e é nele que a gente se move. Se Deus tocar no neurônio do nosso cérebro, olha, vai virar uma múmia, olha, vai bater a biela, vai ficar doido. Se Deus tocar no neurônio, em uma célula do nosso cérebro, que o cérebro é uma máquina que o homem ainda nem... Esse mistério que é a nossa mente, o nosso cérebro, esse órgão. O homem nem descobriu os mistérios que tem esse órgão tão extraordinário. Mas Deus tocar lá, olha, pum, ficou, olha, dê glória a Deus, porque eu e você enxerga porque Deus quer. Dê glória ao Senhor, escutamos porque Ele quer. A Bíblia está dizendo que nele nos movemos, vivemos e existimos. A gente se move, eu estou falando porque Ele quer que eu fale. Pulmão, diafragma, laringe, nossos órgãos internos, nossos membros, nossa vida, nossos músculos, esqueleto, o sangue circulando. Enquanto eu estou falando aqui, quantos estão ali, lá em Santa Amaro, no Hospital do Câncer, onde eu já fui lá visitar paciente no estado terminal, hein? Cena macabra. Se você já foi lá, você sabe o que eu estou dizendo. Se você nunca foi, vá um dia de visita e vá na graça do Senhor, porque é triste, viu? É triste. No estado terminal das pessoas ali. Aleluia. Com câncer na boca, câncer na cabeça, câncer em todo que é lugar. E tu e eu está aqui. Aleluia. Então, os céus, crentes, manifestam o louvor a Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E torna a Deus evidente. Os céus manifestam a patente, a assinatura de Deus. Não foi o diabo, não foi orixá, não foi santo A, santo B, não foi os deuses do hindu. Foi porcaria nenhuma. O céu está dizendo, é o Senhor, que Ele é o Criador. A patente é dele. Eita, como o diabo está sendo envergonhado nessa live. Tu crê? Como o diabo está sendo envergonhado, crente. Aleluia. Não tenha medo de dizer não. Tenha medo não. Não, eu creio que foi o Big Bang. Eu vim da explosão, eu vim do macaco. Tu vieste do macaco. Eu vim do meu Criador. Tenha medo de dizer não, tenha medo não. Anuncie que o Senhor é o Criador de tudo e Ele vai prestar conta, viu? Vai prestar conta a todo aquele que deu lugar para o diabo. Os céus manifestam que Deus é perceptível. Irmão, isso aqui é deslumbrante. Eu não sei se vai dar tempo de eu falar todo esse salmo aqui, porque só essa primeira parte é tremenda. Torna Deus perceptível. Deus é espírito. João 4, 24. Jesus disse, é a mulher samaritana, Deus é espírito. Deus é ser incorpóreo, imaterial, abstrato. Deus é um ser invisível. A gente não vê Deus. Mas Davi está dizendo, pelo Espírito Santo que tomou ele. E ele escreveu essa composição aqui, ó, essa canção. Aleluia. Os céus torna Deus perceptível. Os céus, aqui é a glória de Deus. O Deus que é perceptível. Você olha assim, não, isso não aconteceu com nada. Existe alguém com uma mente deslumbrante, espetacular, uma mente esplêndida, uma mente sábia. Aí o céu está dizendo, tem mesmo. É Jeová. Terra é Jeová. É Ele. Preste atenção. Se tu e eu, olha, preste atenção nisso aqui. Se tu e eu não evangelizar, os céus vão evangelizar. Os céus
céus vão contar a boa notícia para os pecadores. Davi está dizendo aqui, aleluia. Os céus manifestam a glória de Deus. Torna Deus perceptível. É olhar assim, ó, que fica na praia, olhando aquela água que vai e volta. Os grãos de areia, hein? Os peixes, a sabedoria do homem, a inteligência que o homem tem. Fazer um relógio, uma roupa, o óculos, o celular, a tecnologia, o homem construindo robôs. A sabedoria que Deus deu ao homem, a inteligência do homem, que a Bíblia diz que é o Espírito Santo que dá sabedoria, é o Espírito da sabedoria, de saber fazer. Porque sem Deus a gente é um analfabeto, sem Deus a gente é um burro quadrado, sem Deus a gente sabe de nada. Pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. Aí, por misericórdia, no nome de Jesus, para ele ser glorificado, ele nos dá. Então, os céus, olha, torna Deus perceptível, existe um ser. Isso aí não está por acaso. Não estamos andando por acaso. Aleluia. Bati até no microfone aqui. Acho que descarregou. Descarregou não, bati sem querer aqui. Acho que descarregou. Vê como é que tá o áudio aí. Peraí, crente, o microfone aqui descarregou. Hã? Tá bom aí? Vocês não estão ouvindo aqui? Então, os céus, Davi está dizendo, os céus, eles manifestam a glória de Deus. Torna Deus perceptível. Se você e eu não falar, os céus vão manifestar o próprio Criador crente. Os céus torna Deus visível. O ser invisível se torna visível pelo sol, pela lua, por mim, por você, aleluia, pelo mar, pela planta, pela formiga, pela ameba, pela bactéria, pelos micróbios, aleluia, pelas baratas, pelos ratos, pelo leão, elefante, os tigres, os macacos, todos os seres viventes manifestam que existe um ser. A complexidade da neve, a complexidade da água, os pingos da chuva, não é? A evaporação da água, que ali se condensa na nuvem e de repente aquilo cai na terra, rega a terra, montanha, pedra, tantas coisas aqui, meu Deus, são passar uma hora falando do que a gente vê aqui, o que tem. As cachoeiras, as plantas que dão fruto, as plantas que não dão frutos, aleluia. Os animais, não é? Os animais que cruzam, nascem animais, a mistura de raças e tantas outras coisas, irmão. Enfim, tudo isso manifesta que existe um Criador, torna Deus visível. Os céus manifestam, torna Deus transparente, torna Deus incontestável. Não tem como contestar. Pode contestar aí, ó, os satanistas, mas não tem como contestar. Existe um Criador. E por fé, você acredita que ele criou. É indiscutível, inegável. O céu manifesta que Deus é irrefutável. O céu manifesta que Deus é compreensível. É fácil, é só crer. É só compreender. Foi ele que criou. Ponto final. Não se discute isso, não. Os céus manifestam que existe a glória de Deus. A inteligência de Deus, como eu falei. Os céus manifestam direito, porque Deus ele tem direito, que foi ele quem criou. Os céus tornam Deus nítido, torna Deus manifesto, distinto. Deus não se iguala a ninguém, né? Eu sei, inigualável. Torna Deus sabido. Vem para mim, para você. Torna Deus cristalino. Expõe o Criador. A criação expõe o Criador. Torna Deus explícito, óbvio, inequívoco. Torna Deus público. Aleluia. Torna Deus declarado. Torna Deus esclarecido. Torna ele apresentado. Torna Deus exibido. Torna Deus provado. Os céus tornam Deus provado. Os céus tornam Deus marcado. E os céus tornam Deus ocupando lugar de destaque em tudo. Isso aqui é a glória de Deus. Lembra ali João, a história de Lázaro. João 11, o versículo 4. Jesus disse, a enfermidade não é para a morte. É o quê? Mas é para a glória de Deus,
para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Olha aí, a morte de Lázaro ia trazer evidência divina, para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. O Filho de Deus fosse evidente. As pessoas ali iam ver o poder de Deus, que é invisível, sobre a morte. E a entender que existe Deus. E que Jesus estava manifestando a existência desse ser glorioso e todo-poderoso. E ali ele ressuscitou Lázaro, aleluia, ressuscitou, por isso que ele deixou morrer, para que aquele povo acreditasse que Deus existe, não é? E que Jesus era o Deus encarnado. Isso é a glória de Deus, crente. Davi está dizendo que os céus manifestam tudo isso. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O firmamento anuncia como Deus criou. Se tu e eu não fala, a própria criação já está falando, crente. Eita, louvado é o nome de Jesus. Eu separei alguns versículos aqui que eu quero ler rapidinho. Louvado seja Deus, como ele é o autor. Ele é o autor, ele tem a patente, ele manda e desmanda. Em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra ali é barata, trazer a existência do nada, criar, não é? Ele criou, trouxe do nada. No princípio não tinha nada, então, pum, haja. E houve. Então, ele criou os céus e a terra. Aleluia. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 11, também. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Só tu és, Senhor, fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há. Tu os conservas com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Jó também, 12, versículo 9. Jó 26:7. Ele estende o norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada. Salmo 24:2, Salmo 33:6, Salmo 95:5. Salmo 102, o verso 25. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Salmo 104:5. Isaías 40:28. Isaías 40 e o versículo 28. Não vou cansar aqui os irmãos não, viu? Isaías 40 e o versículo 28, não é? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga, não há esquadriação do seu entendimento. Ele é o Criador, Jeová Olã, Deus eterno, o Senhor, Criador dos fins da terra. Mais uma evidência aqui que Isaías está dizendo que o Senhor é Criador. Aleluia. Isaías 45:12, 48:13. 45:12. Está escrito aqui: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, minhas mãos estenderam os céus e dei minhas ordens a todos os seus exércitos. Aleluia. Isso aqui é só para ter uma referência bíblica, não é? Para dizer que Deus é o Criador de tudo. 48:13. Minha mão fundou a terra e minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei e aparecerão juntos. Eita, palavra tremenda, glória a Jesus. Ele é o Criador, crente. Atos 14:15, também. Hebreus 11:3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Hebreus 11:13. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Daquilo que existe, não foi criado aparentemente como existe. Então, como Deus criou, a gente não tem ideia. A menos que pelo poder da palavra, Deus disse, haja, apareça. Pum! E apareceu. E a gente não tem ideia do material, da obra-prima. Sabemos que o poder da palavra, não é, do Senhor, trouxe tudo à tona.
Também Isaías 40, né? Isaías 40 aqui, que versículo 12, quem mediu com o punho as águas, tomou a medida dos céus aos palmos. Quem tomou a medida do céu aos palmos? Deus sabe quantos palmos tem o universo. Misericórdia. Recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Quem guiou o Espírito do Senhor? E quem conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, lhe mostrasse as veredas do juízo, lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência? As nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que ele lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou que o comparareis? O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e forja cadeias de prata para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Busca um artífice perito para preparar uma imagem que não se moverá. Porventura não sabeis? Porventura não ouves? Ou desde o princípio não foram avisados? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para habitar neles. Quem reduz os príncipes a nada e torna coisa vã os juízes da terra. Nem se plantam, nem se semeiam, nem se arraga na terra seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão como pragana os levará. A quem, pois, me farei semelhantes, para que ele seja semelhante, diz o santo. Levantai os olhos ao alto e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta seu exército, quem a todos chama pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza de seu poder, nenhuma faltará. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor, e meu direito passa desapercebido a meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isso é para quem crê nesse Criador absoluto. E tantas referências aqui, poderia ler só Isaías, e Deus falando, não é a autoridade dele, o direito dele sobre a terra. Ele diz, eu sou o Criador, os ídolos são nada. Isaías, eita, eu quero ler isso aqui, porque é um texto muito glorioso que Deus brada na boca do profeta e está escrito, é Isaías 44, 8. Não vos assombreis, nem temais. Porventura já não vos disse isso há tanto tempo? Vós sois minhas testemunhas. Por acaso há outro Deus semelhante a mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Tá louvado seja Deus. Satanás esqueceu alguma coisa, levanta aí muitos criadores. Aí Deus diz, existe alguma rocha? Não. Existe algum Deus semelhante a mim, parecido comigo? Não, não há outra rocha que eu conheça. Eita, aleluia. Esse é o nosso Deus, é a rocha inabalável, indestrutível, irremovível. Dá um glória bem gostoso a ele, crente. Ele é a rocha. Ele diz, não existe outra rocha que eu conheça. Eita, glória a Deus no nome de Jesus. Vamos caminhar para o fim. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Como eu falei, né? Uma noite fala
sabedoria uma para a outra. Você não escuta elas falando nada, não é? Você não escuta nada, canção nem nada. Mas Davi, nesse poema, Davi ficou maravilhado com a criação de Deus. E ele escrevendo, dizendo, rapaz, uma noite declara outra noite. Olha, se junta aí para a gente dar um glória a Deus. Viu? Vamos fazer um culto a papai, vamos fazer um culto a Jeová. Enquanto você e eu se perturba com tanta coisa nessa terra, Davi está dizendo que a noite faz declaração para outra noite. E mostra sabedoria a outra noite. Um dia faz declaração a outro dia. O sol nasce, não é? Hoje o dia apareceu, foi inverno, choveu. Aí no outro dia foi verão. Colocando aqui, como o Davi escreveu, e o dia faz declaração outro dia. Rapaz, isso como o dia foi ontem. O dia foi meio triste, né? O dia foi bom para uns, ruins para outros. Nasceram alguns, morreram outros, né? Foi vitória para um, derrota para outro. E o dia faz declaração para outro dia, e a noite para outra noite, crente. Eita, aleluia. Sem linguagem, sem fala, ouve-se suas vozes. Isso aqui é uma conotação bem poética de Davi. Davi não tem palavra, mas se escuta. Que mistério! Em toda a extensão da terra e suas palavras, até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol, o qual é como um noivo que sai do seu tálamo e se alegra como um herói a correr seu caminho. Essa linguagem aqui da tenda do sol é como os judeus ali, o noivo, 4 judeus pegavam, né, uma tenda e colocava colocava em cima do noivo e cobria ele. Então Davi está fazendo essa alusão ao sol, que Deus preparou uma tenda para o sol, um quarto, né? Uma guarida para o sol. Aleluia. É como um noivo que sai do seu tálamo, do seu quarto, e ali sai todo alegre. Oh, glória a Jesus. Ele sai da tenda matrimonial. Sua saída é desde uma extremidade dos céus e seu curso até a outra extremidade deles. E nada se esconde do seu calor. Então Davi ficou, com certeza, fazendo vigílias. Davi viu o sol nascendo. Davi percebeu o sol se pondo. Então Davi entendeu que o sol faz esse circurso, esse curso. Aleluia. E a minha Bíblia ensina algo tremendo aqui, que o sol, crente, a velocidade dele é 69.120 quilômetros por hora. Ele roda entre ele mesmo, né, seu próprio eixo, e gira no universo, os planetas vão ali com ele. E Davi percebia todo esse deslumbre. E tem muita coisa aqui, né? Entra na astronomia, e muita coisa aqui que o tempo não dá. Mas essa declaração, Davi ficou deslumbrado. E disse que a saída dele é de um extremo para o outro. E o curso dele de uma extremidade para a outra. E ninguém se esconde do seu calor. Aleluia. Lembrando que o sol, a temperatura dele, né? Estamos num momento aí que está muito quente, mas ninguém se esconde do calor. E aqui tem uma alusão ao próprio Deus, o próprio Jesus, que é o sol da justiça, né? O seu calor, que vem nos aquecer, tira essa frieza espiritual. Aqui, aplicando também, tem uma conotação tipológica do próprio Jesus, e como o sol vai de uma ponta para a outra, não é? Assim é o próprio Deus, que ele vem nos aquecer com o seu amor, com a sua misericórdia, com o seu perdão, com a sua presença, com a sua paz, aleluia, com a sua vida eterna. Aí Davi entra agora na lei do Senhor. A lei do Senhor, os mandamentos dele é perfeita, né? A lei é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Davi agora entra nos mandamentos de Deus, que vale a pena meditar na palavra para praticá-la, viu? Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos, ou seja, dá entendimento para todos nós. O temor, o respeito, a veneração, a adoração do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então, Davi aqui está colocando somente a palavra de Deus. A palavra de Deus é justa. A palavra de Deus grossa aqui. Alguém aqui está querendo entrar? Não estou conseguindo, não. Hã?
Professora? Diga, meu filho. Glória a Deus. A senhora que entrou aqui foi, que pediu para entrar? Foi, eu fui convidada por Tamires. Ah, Estou rapaz. entrando. Ela colocou aqui para a senhora entrar no vídeo. Agora, aí ela saiu aqui. Glória a Deus. Mas amém. O nome dela aqui é? Professora Valéria. Professora Valéria, rapaz. É professora de quê? Professora de português, né? Glória a Jesus. Deus abençoe a senhora, amada. Glória a Jesus. Estou finalizando aqui, viu? Então, do verso 7 ao 11, mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por ele é demonstrado o teu servo e em os guardar a grande recompensa. Davi aqui, fechando do verso 7 ao 11, Davi está falando da lei do Senhor. E a lei de Deus aqui, Davi diz que é fiel, é reta, é pura, é limpa, é eterna, verdadeira, é justa. E a lei de Deus é mais doce do que o mel. Aleluia. E fala da lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, o juiz do Senhor. Tudo isso aqui são os mandamentos de Deus, a lei de Deus, a lei eterna de Deus. O servo de Deus, Davi, saboreou, ele praticou, ele viu como era agradável, né? Doce, era reta, era pura, verdadeira. Ele experimentou praticar os mandamentos do Senhor. Jesus disse isso em João 14, 21, 23. Jesus disse, quem me ama, João 14, 21, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Quem não me ama, não obedece os meus mandamentos. O 23, 24 de João 14. Quem me ama, eu e meu Pai viremos e faremos nele morada. Quem me ama, meu Pai o amará. O amor a Deus, eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo Jesus, eu amo Deus. Essa prova de amar a Deus, eu falar e você falar, na Bíblia, é obedecer os seus mandamentos. É simples. A prova de amar a Deus, a Bíblia diz em João, primeira carta de João, de que se eu não amo meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus aqui eu não vejo? Então, a prova de eu amar a Deus é obedecer a sua palavra. E um dos mandamentos, né, o primeiro mandamento é amar a Deus, obedecer a Deus acima de tudo, do teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amar ao próximo como a ti mesmo. E crer que Jesus Cristo é o seu Filho, que encarnou, pregou, ensinou, curou muitos doentes, não é? Trouxe a lei do reino de Deus, morreu na cruz, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou e crê que só ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. João 14, 6, não é? Quem crê, seguir isso aí, olha, pode ter certeza que terá seu nome no livro da vida e você estará participando da vida eterna. Quem não crê, foi triste. No dia do juízo, vai se lamentar por essa incredulidade. Então, Davi está dizendo que a lei do Senhor é maravilhosa. João 8,47, Jesus disse, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem não é de Deus, não escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ele está falando ali para alguns judeus, fariseus, né, religiosos, que desprezavam o Senhor. Então, quem é de Deus, vem para Deus e obedece. E aqui, resumindo esses versículos, do 7 ao 10, porque o 11 aqui tem um destaque, Davi está falando da lei do Senhor. Então vale a pena você experimentar, praticar. Não, eu não quero ser crente, eu não quero ir para a igreja, eu não quero aceitar Jesus, eu não estou pronto, eu não sei o que lá. Sabe por quê? Porque não quer renunciar a esse mundo, não quer pegar a Bíblia como regra de fé e prática para a sua vida. E experimentar. Aí deixa eu abrir um parênteses aqui, porque Deus não é prostituto. Você não vai ser prostituto, não vai vender o corpo para ganhar dinheiro. Deus não é adúltero, você não vai adulterar nada, não vai falsificar nada, você não vai ser uma pessoa fraudulenta. Deus não é mentiroso, então você não vai mentir em nada, não vai enganar ninguém. Deus não é idólatra, ele é o único Deus. Idolatria é tirar Deus do centro. Idolatrar não é só no sentido religioso. Você pode idolatrar tudo, não é? Deus não é avarento, então avareza você não vai ser amante do dinheiro. Deus não é rancoroso, amargurado. A amargura não vai tomar conta do seu coração. Eita, glória a Jesus. Eu sinto Deus falar com muita gente aí. A vida de Deus é linda. Por isso que Davi está dizendo que é mais doce do que o mel. E o mel mais
fino. Aquele favo que as abelhas colocam ali. Aquele favo, Davi está dizendo, é mais puro do que o mel. É mais precioso do que o ouro fino. Deus é tão tremendo com a sua própria lei que Deus está preocupado com o ouro, não. Pode ser o ouro mais fino, o ouro mais puro que tem, Davi está dizendo, que venha reluzir. Não é nada comparado à lei de Deus. Olha que palavra tremenda. Hein? Aleluia. Tanta gente se preocupa, né, com dinheiro e Deus se preocupa com os mandamentos. Eu vou abrir um parênteses e fechá-lo em 2 Crônicas, no capítulo 7, quando Deus responde ao rei Salomão: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar minha face, se converter do nosso caminho, eu ouvirei dos altos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Desde agora, meus olhos ouvidos estão atentos à oração que é feita nessa casa que se chama pelo meu nome. Olha o que Deus disse. E tu, Salomão? Eita, olha para aí, ó. E tu, Salomão? Se tu obedecer meus mandamentos, estatutos e juízos, não vai faltar sucessor. Mas se tu não obedecer, essa casa que se chama pelo meu nome, eu vou derrubar. Tu sabe o que tinha lá? Ouro, o mais fino que você imaginar, porque quis dar o melhor para Deus. Prata. As melhores madeiras, como madeira de acácia. As madeiras mais finas da época de Salomão. Hein? A maquete que Davi deixou para o seu filho construir. O luxo. Uma das maravilhas do mundo antigo. Sabe o que Deus disse para Salomão? Se tu não obedecer a minha lei, todo esse luxo vai virar lixo. E agora? E agora? E agora? Aí a irmã, não, porque é bonita. O irmão é bonito. Ah, porque tem um dinheiro gordo, um salário bom, aposentadoria boa. Mora na casa luxuosa, tem um carro luxuoso, tem uma vida. Aí Deus diz, se tu não obedecer, é lixo. Lixo. Cuidado que o caldo engrossa. Isaías 3,16. Deus disse para as mulheres soberbas de Israel, e se aplica para as mulheres desobedientes. Deus disse ali, ao invés de beleza, feiura. Ao invés de cabelo comprido, calvície. Ao invés de vestido precioso, pano de saco. Ao invés de pele, né, bonita, queimadura, por conta das soberbas daquelas mulheres. Olha para aí. Então veja que Davi está colocando a lei do Senhor como é, para mim, para a sua vida, é primordial, é a primazia. Se tu e eu valorizar outra coisa fora a lei, infelizmente nós seremos condenados. Então pega essa palavra aí, valorize, leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor, aleluia, porque Davi está dizendo, e vale muito mais. Nos últimos dias de Davi, de vida, Davi chamou Salomão e disse assim, ó, esforça-te ser homem, estou partindo. Olha o que ele deixou para Salomão. Obedece os mandamentos, estatutos e juízos do Senhor. Guarda, Salomão. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, quando Deus rasga o reino ali de Salomão, porque ele adorou ídolos, desviou-se, abandonou Deus, abandonou a monarquia, abandonou a lei de Deus, abandonou a regência e quis enveredar para outra cultura, outra religião, outra arte, outra lei. Deus rasgou o reino da mão dele. Qual foi a palavra do profeta Aías para Salomão? Tu abandonaste os mandamentos do Senhor. De ti também foi rasgado o reino e dado ao teu superintendente. Então, preste atenção, irmão. O que vale são os mandamentos. Porque Jesus morreu e ressuscitou. E Jesus guardou os mandamentos. Jesus não negou, apanhou, foi humilhado, mas guardou a palavra, guardou a palavra. E eu e você, nós daremos contas a Deus, Hebreus 4:13. Todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos de tratar. Vamos dar contas a Deus. Deus não vai julgar o mundo pela lei constitucional ou a lei federal do seu país. Deus vai julgar segundo a palavra dele, crente. É muito sério. Vamos finalizar. Esse verso 11 aqui que eu destaquei, da parte de Davi. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhe obedeço. Aleluia. Quando a gente obedece, Deus nos recompensa.
nos recompensa com a vida eterna, nos recompensa com a presença dele, nos recompensa com o Espírito Santo dele, nos recompensa com a expulsão do diabo, expulsão desses espíritos malignos, nos recompensa com falsas amizades, nos tira dessas falsas amizades. A recompensa é muito grande, nos recompensa com a sua bondade. Aleluia. Como eu falei da vida de Deus, né? Quem pratica a lei, obedece a palavra de Deus, vai ver a vida de Deus, que é o amor, cheio de amor, de bondade, de compaixão, de perdão, de misericórdia, de justiça, aleluia, de longanimidade e temperança. Terá os frutos do Espírito Santo, caráter de Deus, pregnado no ser humano, redimido, reconstruído, refeito, remodelado pelo Espírito de Deus. Teremos recompensas, irmão, tanto aqui na terra quanto na glória. O apóstolo Pedro, Pedro disse a Jesus: Senhor, nós deixamos mulheres, terra, bem, vamos ganhar o quê? Qual a preocupação de Pedro? Jesus disse: aquele que deixar os bens, né? Mulher, terra, ou seja, colocar Deus acima de tudo, vai ganhar 100 vezes aqui na terra e no final a vida eterna. Então, vale a pena obedecer a palavra de Deus, viu? E Deus nos recompensará. Finalizando, já falei mais de 1 hora, né? Quem pode entender seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Eu quero terminar lendo na tradução da linguagem de hoje, que é bem clarinha para que você entenda. Salmo 19, verso 11 ao 14, para concluir. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim. Claro, né, depois do pecado de Adão e Eva, Deus trouxe a lei ali para o povo obedecer. Teu servo. E eu sou recompensado quando lhe obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? A Bíblia diz que a lei veio para apontar os nossos erros. E Paulo diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, faço. Em Romanos capítulo 7, não é? Ele descobre o pecado que habita nele. O pecado que habita em mim trouxe à tona. Então, a lei, Deus mandou a lei para o povo de Israel para revelar o pecado em nós. Paulo diz que se não tivesse a lei, não existiria pecado. Então, quando a lei apareceu, trouxe à tona o pecado. Então, Deus revelou para nós, com a sua lei, sua regra moral e eterna, o seu padrão de vida, que estávamos errados, estamos fora. Por isso que pecar é errar o alvo. A palavra pecar significa errar o alvo, o padrão, o modelo, que é Deus. E muitos estão indo aí à torta e à direito, seguindo o caminho do diabo e despreza, não é? Mas quem crê em Jesus e volta para Deus, em Cristo Jesus, segue esses ensinamentos do Senhor. E aqui, quem pode ver seus próprios erros? Ninguém. Mas quando a Bíblia é exposta, a Bíblia diz em Tiago que a palavra do Senhor é como espelho, não é? Quando a gente olha no espelho, vê nossas falhas, o meu cabelo aqui, ó, mas uma brecha aqui, as irmãs que assistem aí, ó, coloca maquiagem, minha esposa aqui também bota maquiagem, por quê? Tá escondendo feinho aí, ó, pra tapiar. Então, quem pode, Davi está dizendo, quem pode ver seus próprios erros? Ocultar, abafar ali, ó. Mas a Bíblia vem e revela o meu e o teu erro, a nossa falha. E glória a Jesus, porque somos pecadores, não é? Purifica-me. Essa purificação aqui é pela fé. Hoje é em Cristo Jesus, né? Pela fé, a nossa consciência é limpa pelo sangue de Jesus na cruz derramado pelos nossos pecados. Purifica-me, Senhor. E a purificação é pela palavra, tira as palavras malignas da nossa mente, inspirada, né, claro, pelo capeta. A purificação é pelo Espírito Santo, que é Espírito Santo. Santo é separado do pecado, nos separa dessas práticas que nos condena. Aleluia. E, claro, evidente, pelo sangue de Jesus, que purifica a gente pela nossa consciência, nos purifica. Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Olha para aí. Davi reconhecia que era um grande pecador, isso agradou muito a Deus. Por isso que quando a gente confessa nossos pecados, agrada muito a Deus. Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançará misericórdia. Então Davi confessava diante de Deus. E uma das coisas que ele confessava era que cometia
faltas, pecado, crime, sem perceber. Quantas vezes eu e você está falhando diante de Deus? Como os céus manifestam a glória de Deus, e a gente está nem querendo dar glória. Estou estressado, estou estressado. E a gente erra. Não se preocupe não, porque a gente erra, não é porque a gente quer errar. Nós erramos por causa de Adão e Eva. Somos descendentes, nossos pais. A entranha do pecado está dentro de nós. Não é que a gente é dominado pelo diabo, não. Já somos seres pecadores. Olha seu filhinho do coração. Olha, você chama de anjo, de anjinho. Mas como ele começa a fazer birra? Como ela começa a fazer birra? Tu chama de anjinho? Tu dá um cheirinho na cabeça? Hein? A minha sobrinha. Cadê Lúcia aí, ó? Meu Deus. A minha sobrinha, de meses, mas já se mexendo. Deu uma tapa assim, ó. Pá! Na cara da mãe. Bebezinho. Ó a tapinha, ó. Pá! Aí ela, é aqui, ó. Tá! Por quê? Por quê? Porque é descendente de Adão e Eva, não tem por onde correr, não, irmão. Depois do pecado, babau. Não tem churumela aqui, não. Então, Davi está dizendo, purifica-me das faltas que cometo sem perceber. Eu transgrido tua lei que eu nem sinto, Senhor. Me perdoe, eu nem percebi que, eita, falhei. Meu Deus, fiz essa besteira, foi. Porque o padrão de Deus era impossível viver. Por isso que o Senhor Jesus veio para trazer um novo testamento, trouxe a graça dele, né? Aplicou a graça para a misericórdia. A misericórdia do Senhor nos alcançar, mas não quer dizer que você não tem que obedecer, tem que praticar, se esforçar, irmão, porque aqui está em jogo a minha e a tua alma. Que Deus te ajude os erros que você comete sem perceber, viu? Livra, e olha que não é intencional, não é intencional. Porque tinha um pecado intencional, acho que é Números 15, meu Deus, se eu achar aqui, Números 15, rapidinho aqui, para terminar, versículo 30. Tinha um pecado, Números capítulo 15, versículo 30. Mas quem pecar de propósito, tanto israelita de nascimento como estrangeiro, será culpado de ofender a Deus, o Senhor. Essa pessoa será morta. Pois rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu ao seu mandamento, porque quis, essa pessoa será responsável pela sua própria morte. Olha que palavra pesada. Isso é no Antigo. E no Novo? Não muda, não. Está na primeira carta de João, no capítulo 5, que há pecados que é para a morte, e esse pecado de que não ore. Mas há pecado que não é para a morte, eu digo que esse que ore, não é? Então, existem pessoas que transgridem porque querem. E Deus já garantiu que esse pecado é digno de morte. Faça mesmo, a vida é minha. Nem saber. Ninguém manda de mim. E depois que a palavra do Senhor vem e alerta, olha, isso não é vida não, isso é vida do cão, isso é vida do capiroto. Tá indo pro inferno. Ninguém quer saber, não. O inferno não existe, não. A vida é minha e é capaz. Rapaz, sai dessa vida. Não, eu desobedeço porque vou respeitar meu pai, não. Quer saber da minha mãe, não. Eu fumo, eu bebo. Deixa eu usar meu shortinho. Deixa eu ir pra praia. Deixa eu fazer o que eu quero da minha vida. Como é aquela música de Conde, né? Se eu bebo todo é porque tenho dinheiro, né? Ninguém tem nada com isso, né? Eu posso fazer o que quero. Como é? Não há ninguém que manda em mim. Não vai ser você. Cão puro na boca desse cantor aí. Inspirando, ó. Inspirando, ó. Muitas pessoas a cantar essas músicas e ficar assim, ó. Aí a Bíblia está dizendo o quê? Está dizendo o quê? Está dizendo o quê? Aos que pecam de propósito. Vou roubar mesmo. Vou roubar, vou tomar. Vou roubar dinheiro, vou roubar celular, vou roubar o carro, vou roubar a moto, vou roubar. Faz de propósito. E a Bíblia diz o quê? É digno de morte. Não vale nem a pena orar. Diz assim, rapaz, tu está fazendo porque tu quer. Eu faço mesmo. Vai consultar espiritismo, vai para feitiçaria. Eu quero saber de Jesus. Eu quero orar. Perder meu tempo. Teve um irmão que passou 10 anos na igreja. Se desviou. Ele virou para a própria igreja e disse assim, eu perdi 10 anos da minha vida aí. Olha para aí. Eu perdi, ou seja, ele pecou.
ofendeu a Deus, desobedeceu a palavra de Deus de propósito. Cuidado, irmãos. Olha o alerta. Daqui você entende porque acontece tanto desastre. Com Deus ninguém brinca não, irmão. Briga comigo, contigo. Com Deus ninguém brinca não. A palavra vem, quero não. Quero saber isso não. Isso não me interessa não. De propósito. Aí Davi diz o quê? Purifica-me, me perdoa, me limpa. Tem misericórdia das faltas que cometo sem perceber. Eu nem senti isso, eu nem percebi. Me perdoe. Aí Deus o quê? Tinha misericórdia e ajudar Davi. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. A Bíblia diz que o diabo é o nosso tentador. Né? Tiago capítulo 1, versículo 13, Tiago diz, não erreis, Deus não tenta ninguém. Cada um e nem pode ser tentado pelo mal. Cada um é tentado quando é envolvido, é atraído, seduzido. Depois concebe o pecado, da luz o pecado gera morte. O pecado é o sedutor, o encantador, o somebody love. Besteira, isso aqui. Deus conhece, Deus te entende, Deus sabe a tua situação. Vai. Onde ele queria tocar em Jesus? Na fome, Jesus estava com fome. Pega a pedra, transforma em pão. Olha, vai tocar na minha, na tua fraqueza, no teu calcanhar, o calcanhar de Aquiles. O diabo vai tocar no teu ponto fraco. Vai dizer que tu não gosta disso aqui. Vai dizer que tu não quer. Vai dizer que tu não ia pro... Vai dizer que tu não ia pro galo. O frevo tá tocando, o corpo chega a tá se requebrando. Ó. Eita, vai, remexe. Ele é o sedutor. Aí Davi tá dizendo o quê? Davi tá dizendo o quê? Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. É errado, mas eu quero fazer. Eu não devo, porque agora eu sei que Deus odeia. Agora eu sei que não é a vontade divina, que eu tenho que agradar a Deus, porque Ele manda na minha vida, Ele manda e desmanda. Ele que diz os dias que eu vou viver na terra. Ele que vai dizer que eu vou me aposentar ou não. Ele que vai dizer se vou trabalhar muito ou pouco ou não. Ele que vai dizer quanto tempo eu existo na terra, porque Ele manda e desmanda, que agora eu sei que Ele existe. E agora? Agora eu faço mesmo. E sabendo que Deus reprova. E quando fala das obras da carne, pecado voluntário aqui, o pecado involuntário, né? E o pecado voluntário que ele está dizendo, aleluia. Eu vou mentir. É mentirinha, que besteira. É mentir. O diabo é o pai da mentira, né? João 8,44. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, fala do que é próprio, que é mentiroso e pai da mentira. Uma mentirinha. Deus entende, mentira. Deus entende. Deus entende a mentirinha. Vai nessa mentirinha. Os céus se fecham. Você pode perder até a salvação da sua alma. A mentirinha só. Jesus diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco também é infiel no muito. De uma mentirinha é uma mentirona. Você é avarento. Um liseu desse, ser crente é ser liso. Eu vou jogar no Pernambuco da sorte. Olha a mega cena, a mega da virada. 100 bilhões no meu bolso. Hein? Aleluia. Lembra de Saul? 1 Samuel capítulo 28. Saul foi consultar necromante pela lei de Israel. Era abominação. O feiticeiro tinha que ser morto. Agora não, né? Agora não. Mas na época da lei de Israel ali, o feiticeiro tinha que ser morto. E Saul foi consultar, o rei Saul foi consultar necromante. Olha, já tinha selado o destino dele. Pecou de propósito, irmãos. Davi, quando cobiçou a mulher de Urias, né? Batseba, ele cobiçou de propósito, porque o adúltero ali, tanto o adúltero quanto a adúltera, eles seriam mortos a pedradas. E veja que Deus perdoou, não é? Perdoou ele ali. O pecado foi perdoado dele. Batseba, o filho que nasceu morreu, mas grande foi o preço que pagou. E aqui, cuidado com aquilo que você sabe que é errado, não é? Perante a palavra de Deus, e pratica o que é errado, crente. Aí peca, o Espírito Santo se afasta, os demônios se aproximam, e os demônios vão reinando, ó. Olha. E você pensando que é Deus, é o diabo por ali. Hein? Espírito da mentira trabalhando. Você sabe que a sensualidade, a luxúria, que aqui é a lascívia, Deus não se agrada? Cuidado com as roupas que usem decente. As mulheres que estiverem me assistindo, cuidado com as saias, os vestidos, marcando suas lingeries aí, irmã. Marcando a calcinha, irmão. Você que é casada, respeite seu marido. Você que é solteira, respeite o marido dos outros e homens solteiros. Não vai estar olhando e babando.
Jesus disse que o homem que olhar para a mulher, a cobiçar, já cometeu adultério. Só olhou e ficou doidinho pelo corpinho da bichinha. Cuidado com a roupinha, irmã. Cuidado com os decotes. Os varões também vigiar nas roupas. Aleluia. A sensualidade, a luxúria, a lascívia é um culto a si próprio. Deus condena a desobediência aos pais, às mães, as tolices. Aleluia. E tantas coisas aqui que se fosse falar, meu pai, ia durar 1 hora, mais de 1 hora. E o que Deus recrimina, não é? Deus reprime, Deus castiga. Então Davi está dizendo que o Senhor livre ele dos pecados que comete por vontade própria. Então cuidado que eu e você vigiemos para que Jesus diz, vigiai e orai para que não entre em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Carnaval está aí. Vigia, crente. Não permita que elas me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Grave pecado da rebelião. Se rebeliar contra a autoridade constituída por Deus. Não é? E tantas coisas erradas. E Davi diz, eu serei uma pessoa honesta, justa, verdadeira, fiel. Me livra, Senhor. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Concluímos. Que as nossas palavras também, como as de Davi, possam agradar a Deus, mesmo na fé de Cristo Jesus. Que Deus possa olhar para nós e que a gente falar, o Senhor venha nos atender, também venha se regozijar em nós, venha ter prazer em nós. Como está no Salmo 18, né? Davi diz que Deus colocou Davi no lugar espaçoso porque tinha prazer em Davi. E Deus tendo prazer em nós, nossas palavras serão agradáveis. Aleluia. E o Senhor nos guardará porque Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso defensor, nosso libertador, nosso salvador. E Deus vê que a gente não vai se enveredar para outros meios espirituais, porque crê unicamente no Senhor, como único Deus vivo, e seu Filho Jesus Cristo, nosso bendito único Senhor e Salvador, suficiente, crente. Que essa meditação, essa simples meditação aqui desse Salmo, fique penetrada na tua alma, que aprendemos um pouco aqui com Davi, pela iluminação do Espírito Santo para nós, que a gente vigie. Se você não dá glória, os céus vão dar glória. 3 etapas desse Salmo aqui. Davi fala da lei do Senhor, que é maravilhosa, vale mais do que o ouro fino, é mais doce do que o mel puro, que o favo de mel. Aleluia. Termina pedindo a Deus que, obedecendo a sua palavra, ele será recompensado. Deus vai abençoá-lo pela obediência. Aleluia. Tanta coisa não acontece por causa da desobediência, não é? Aleluia. E no final ele pede que Deus o proteja dos pecados involuntários, os pecados voluntários. Davi pede que Deus livre e não deixe ficar preso nessa grave desobediência a Deus, né? Aleluia. E pede que Deus venha aceitar suas palavras. Assim, eu e você. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a gente possa agradar a Deus. Aleluia. Para que a minha e a tua vida seja próspera. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é vitória, é sucesso, é avanço, é progresso. Tudo que fizer vai dar certo. Com a bênção do Senhor, com o favor dele, com a ajuda dele. Pois Deus é Espírito. Então, o que eu e você fizer, a mão invisível de Deus vai entrar em ação e ele fará aquilo progredir, aquilo prosperar, aquilo avançar. E muitas pessoas ficarão pasmadas e perplexas e perguntarão: por que está acontecendo? Qual o segredo do sucesso? Você vai dizer: é só obedecer a palavra de Deus. E o Senhor também para você progredir, prosperar na sua vida com Ele, espiritualmente. Ele vai receber as suas orações, a sua vida conjugal, sua vida primeiramente pessoal, né? Você vai se amar, você vai ter uma mente sadia, não vai estar perturbada, não é? Vai ter equilíbrio mental, equilíbrio emocional, equilíbrio sentimental, equilíbrio financeiro. Sua vida espiritual e corpo estará equilibrada. E quem é casado vai ter equilíbrio na sua vida conjugal, seu casamento com o bichinho com a bichinha aí. Se tiver filho, sua vida familiar, todas as áreas, Deus, Ele vai lhe ajudar, porque você obedece e a glória você dá para o Senhor. Amém? Que o Espírito Santo aplique essa palavra na tua alma, no teu coração, e que sirva de grande valia
Jesus está voltando. Você que não é crente, que essa mensagem chegou até você, dobre seu joelho, proclame Jesus como seu Senhor e Salvador. Fale, peça perdão dos seus pecados. Declare, Senhor, me livre, perdoa meus pecados, me cobre com teu sangue. Visite uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja séria, igreja que tem a Bíblia como regra de fé e prática. Aleluia. Venha para Cristo, enquanto se pode achar, já diz a palavra do Senhor. Trombeta vai soar, crente. O mundo está se prostrando mais uma vez ao carnaval. Deixa-se dobrar. Quem é santo, santifique. Quem é sujo, suje mais. E aí você tem que procurar Cristo enquanto se pode achar. Você que não é convertido, venha para Ele. Receba Jesus como seu Salvador. Vamos orar aqui por você, aleluia. E você que é crente, fique firme na rocha, aleluia. Deus vai lhe ajudar. Não tem muito segredo, não. Obedeça, guarda a palavra, não é? Fique firme na rocha e o Senhor vai te ajudar. E você vai ver com seus olhos a mão dele abençoar. Você crê? Em nome do Senhor Jesus, Deus é fiel. Eu vou convidar minha esposa, ela vai orar, terminando essa live abençoada. Venha, querida. Ela vai orar aqui, ó, do lado de cá. Vem, crente, abre a boquinha e ora. Deus abençoe a todos que entraram em nome de Jesus. Ora aí, crente. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te agradecer. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por mais essa palavra. Toda honra e glória a ti dou, Senhor. Muito és fiel. Isso de grande valia, meu Pai, para todos aqueles, meu Deus, que chegaram, ficaram até agora, Senhor, ouvindo. Glorifica o teu nome. Ajuda o teu Pai, povo, nos dá tua mais filha, nova oportunidade, Senhor Jesus, entra com salvação, meu Pai, os que precisam, meu Pai. Tem misericórdia, dá noite tranquila, o sono reparador, perdoa os pecados, livra-se de todo mal, dê vitória, como o Senhor ajudou Davi. Ajuda, Pai, em nome de Jesus, Pai. Socorre, veja seus problemas, Senhor. Tem misericórdia, vem resolver o que não pode resolver, meu Pai. Olha, Tem mães e misericórdia, pais, meu Senhor Pai. Jesus, que estão clamando Ajuda, pela vida Pai. dos seus filhos. É verdade, Tem Jesus. misericórdia, Pai, Tem de cada misericórdia, vida. meu Pai, Em nesse nome carnaval. de Jesus. Nos ajuda, Obrigada, Pai. noite Obrigada por tranquila, essa sono noite reparador, gloriosa Pai. na tua Em nome presença. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Beijo no teu coração. Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa, abençoe tua vida, tua família. E se Jesus não voltar, vamos entrar no Salmo 20. E o Salmo 20 é pipoco, é bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Beijo no teu coração, crente. Fica na paz do Senhor. Deus abençoe a todos que entraram. A professora aqui, né, de Tamires. Cris Barros também entrou aqui. Cadê? Elinha, é? Consigo ler aqui não. Elinha. Alex que entrou, nosso irmão Nelcimar, Leandro que entrou, irmã Clécia, Diana que estava aqui, a irmã Ana Raquel que entrou, irmã Cessa, irmã Adriana. Deus abençoe a todos que entraram. E aonde esse vídeo chegar aí, que Deus faça a sua glória resplandecer sobre a vida de cada um. Amém? A irmã Luziane que estava aí também, Deus abençoe ela, seu marido, né, seus filhos, Deus abençoe a todos os crentes. Fica na paz do Senhor. Até a próxima, se Jesus quiser. Se Deus quiser a gente viver, vamos entrar no Salmo 20. E não te esquece, nosso alvo é o céu de glória. Abra a boquinha de glória para Jesus. Beijo no teu coração, crente. Fica na paz do Senhor.